Saudação, amigos internautas que acompanham as doutrinárias da Casa de Oração Bezerra de Menezes, através da Coben Play. Espero que estejam todos bem. Antes de iniciarmos, vamos pedir à espiritualidade que nos envolva com os melhores propósitos de bem e amor, e que cada um dos ouvintes se sintam também amados por Deus. O tema da doutrinária de hoje é vigilância e abnegação. Tomamos como referência a obra Manual Prático do Espírita Adnei Pietro e as obras básicas de Allan Kardec. Para tratarmos de vigilância e abnegação, temos que lembrar dos preceitos básicos do orai e vigiai, proposto por Jesus, pois eles implicam num cuidado permanente com os nossos pensamentos, atitudes e reações, que é a própria vigilância. Isso em consonância com a prática do desprendimento e o esquecimento de si mesmo, que é a abnegação. Esses preceitos abarcam também outras virtudes como humildade e piedade. Vigilância na sua expressão correta, como nos ensina Jesus com o orai e vigiai, não é fiscalizarmos as atitudes alheias, mas o sentido de vigiar e orar objetiva acima de tudo nos prevenir acerca das nossas próprias imperfeições e falhas. Por isso, precisamos falar das nossas fraquezas. As nossas fraquezas nos prendem à retaguarda espiritual, induzindo-nos a ações menos edificantes que nos dificultam a marcha evolutiva. Nós, como espíritas e conhecedores do Evangelho à luz do Espiritismo, temos responsabilidade. Precisamos estar vigilantes com os nossos próprios atos, palavras e pensamentos, para que eles externem sempre o que de melhor temos aprendido na doutrina e nos faz tão bem esse entendimento. Sobre vigiar os pensamentos, quer dizer, o que quer dizer vigiar os pensamentos, né? Significa mentalizar sempre o bem para todos os que nos cercam e também para toda a humanidade. Evitar colaborar com o acréscimo de ansiedades, angústias, que envolvem tantas pessoas nos dias de hoje. Nossas palavras. Vigiar as palavras, não só evitando tudo o que possa desdobrar o mal, prejudicar o próximo ou exagerar os acontecimentos menos felizes, mas também aproveitar o dom da palavra para disseminar sempre que possível palavras de carinho, entendimento, ânimo, esperança e conforto. Agora, em se tratando de nossas ações, precisamos vigiar as ações, a fim de que sejamos sempre instrumentos úteis nas mãos da espiritualidade maior, no auxílio dos necessitados. Vigiar será finalmente estarmos atentos para que não venhamos a ser escravos de ilusões e imperfeições. E não nos tornemos espíritas que deem oportunidade apenas para coisas levianas, mas sim que aproveitem a experiência terrena para aprender, para amar, para ajudar, para servir sempre em nome de Jesus e em favor da nossa própria felicidade espiritual. No Evangelho de Mateus, temos que Jesus, após a última ceia, e sabedor de que seu fim era próximo, dirigiu-se ao Getsêmani, um jardim ou horto situado ao redor de Jerusalém. E ao pé do Monte das Oliveiras, levando consigo Pedro, Tiago e João, na noite, quando chegaram ao local, Jesus lhe disse: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Foi isso. O significado da palavra vigiar, especificamente nesse caso, equivale a estar em vigília, sentinela. E estar de vigília é o estado de quem à noite se conserva desperto, atento, velando ou tomando conta de algo ou de alguém. Em outras palavras, situações como vigiar também podem representar observar atentamente, acautelar-se ou precaver-se. Depois dessas palavras, Jesus se afastou e assim orou a Deus: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice,
Isso é uma imagem para se referir a sofrimento, prova difícil. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, encontrou-os dormindo e foi dizendo a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, ou seja, fiquem acordados e orando comigo, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Podemos afirmar que a intenção dos discípulos até era manterem-se despertos, mas cederam à tentação do sono. No entanto, a interpretação evangélica para o termo vigiar também diz respeito à necessidade de tomarmos as devidas precauções, sustentando assim o indispensável equilíbrio e lucidez, para perceber além das aparências e, com isso, escolher o que verdadeiramente será melhor para nós nas várias situações do cotidiano. Com isso, meus amigos de doutrina, o vigiar e orai consiste em um alerta, sempre oportuno a envolver a razão e a emoção de cada um de nós. A razão, porque é através de sua observação atenta e constante que tomamos consciência das nossas negativas predisposições íntimas. A emoção, porque é ela que nos ajuda a estender, através da prece, uma sintonia mais intensa com Deus e com o plano superior, de modo a nos fortalecermos moralmente perante dúvidas e conflitos. Sendo a fé espírita caracterizada pelo uso da razão, necessariamente, ela converge esses dois indutores de nosso aprimoramento, a mente e o coração. Quanto à importância desse comportamento cuidadoso, convido a todos a refletir. Se o homem fosse espírito puro, não estaria reencarnado na Terra, sofrendo as duras consequências desse plano. A evolução é uma lei criada por Deus e é contemplando os horizontes da Terra que os espíritos se tornam conscientes das necessidades, das lutas que ainda têm para empreender, para se libertarem do pesado fardo da ignorância em que nos encontramos. Desde os primeiros instantes em que ingressamos pelas portas da reencarnação, trazemos conosco a bagagem das nossas experiências e das necessidades e nos vemos à luta de enfrentarmos os nossos instintos inferiores, aquilo que cometemos de erro no passado e que acompanham para que possamos corrigir no presente. Para o combate, a primeira arma necessária que nós temos que ter é a vigilância. Quem não aprendeu a vigiar continua caindo nas armadilhas dos lobos. E como o Evangelho diz que só lobos caem em armadilha de lobos, os que não conseguem vigiar continuam a ser lobos. Vigiar constitui a primeira defesa da alma na batalha consigo mesmo. Policiar suas experiências contra as investidas do mal, que deturpa pela ignorância e desestimula esse crescimento que tanto almejamos. O exercício do pensamento poderá ser uma lavoura de conhecimentos inesgotáveis, e desse manejo individual podemos ter lições valiosas, porque a razão constitui nesse professor, nesse templo de pensamento e reflexões, e o coração, a soma de tudo isso. Com esse exercício, os sentimentos tomarão outros rumos, e a alma entrará na era dos pensamentos puros, frutos da vigilância, com Jesus ensinada pelo Evangelho. A vigilância é a força que constrói nas almas as boas tendências. Deves vigiar no pensar, no falar, no viver. O vigiar e orai é um ensinamento tão relevante que o próprio Cristo deixou um modelo de prece.
a oração dominical ou o Pai Nosso, pedindo em um dos seus pontos: não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A tentação traduz-se por um impulso íntimo, dirigido para o pecado originado dos instintos inferiores ou da malignidade do tentador. Em um resumo extraído por Kardec, temos no não nos deixeis cair em tentação, nós temos aqui, eu peço a permissão para ler para vocês, não nos deixeis cair em tentação. O que ele quis resumir com tudo isso? Bem conhecendo a extensão da nossa fraqueza, forra-nos, Senhor, as provas demasiado fortes para nossa virtude e dá-nos forças para resistirmos aos nossos maus pendores. Fortalece-nos a coragem, revigora-nos as energias, a fim de, na luta que precisamos travar com as paixões grosseiras e os sentimentos inferiores, que nos tentam de contínuo para a nossa perdição. E na expressão "e livrai-nos de todo o mal", podemos resumir assim também: permite, Senhor, que, cercados pelos bons espíritos, dóceis aos seus conselhos e inspirações, possamos sempre resistir às nossas paixões e vícios, às nossas inclinações más, e repelir assim os maus espíritos, que, atraídos por estas inclinações, paixões e vícios, tentam constantemente apoderar-se de nós e arrastar-nos ao caminho do mal. Esse foi uma passagem do livro Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião, editado pela FEB. E pecado, amigos, expressa-se por meio de uma transgressão da lei, ou um preceito religioso de qualquer regra. Na realidade, esse desejo mais intenso sempre tem origem em nós, muito embora possa ser estimulado pelo que vem de fora, mas está em nós, essa centelha. É nesse sentido que o espírito André Luiz afirma: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. É natural a todo ser humano possuir anseios e necessidades. E a diligência pela conquista de compensação e gratificações para as mais avariadas aspirações, desejos, é o que impulsiona ao desenvolvimento pessoal, à superação de obstáculos, à obtenção do bem-estar. Entretanto, as criaturas que nem sempre conseguem bem direcionar essa busca de satisfações acabam caindo em alguns erros. Principalmente aquelas que possuem sérias carências íntimas, algumas complicações podem lhe ocorrer, uma vez que procuram concretizar no mundo exterior muitos anseios conflituosos que alimentam em sua mente e seu coração. E é nesse contexto que o mecanismo da tentação pode acontecer. Quando algo no exterior acena com a possibilidade de gratificação interior, porém de forma inadequada. Em vista disso, o espírito Emmanuel realça: ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, os inferiores desejos, necessidades, anseios. Porquanto, ainda que o mal venha de fora, somente se concretiza e se persevera se com ele mantemos sintonia na intimidade do coração. Daquilo que aprendemos do estudo da doutrina espírita, podemos afirmar que, qualquer que seja a tentação, ela sempre representará uma espécie de prova, diante da qual poderemos constatar o grau do nosso adiantamento moral. Mas, meus irmãos, em virtude de um impulso se caracterizar por uma força viciada que se exterioriza de nós, tende a nos predispor a inferiores e maléficas influências, sejam elas oriundas do mundo físico ou do mundo espiritual.
porque toda sintonia com o negativo começa invariavelmente com a negatividade que carregamos em nós e que acalentamos nesse nosso íntimo. Cada um de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Então vamos ficar atentos, né? Daí a importância do alerta de Jesus, o vigiai e orai. Porque através da prece temos a capacidade de captar com maior facilidade a salutar influência dos espíritos que nos amam e que sempre procuram nos intuir nas melhores decisões e atitudes. Se atentarmos para as palavras de Jesus, perceberemos que ao deixar-nos a sua prece, o Pai Nosso, ele não nos ensinou a pedir o afastamento ou superação das tentações, mas sim pedir força necessária para vencê-las. Por que então devemos ser vigilantes? Porque vigiar é zelo, é cuidado e atenção para com as nossas próprias emoções, desejos, os nossos pensamentos, impulsos, atitudes e respostas verbalizadas. Às vezes existem olhares que matam mais do que palavras ditas. É pautar nossas reações dentro de padrões condizentes com o que aprendemos nos ensinamentos evangélicos. Né? A vigilância define, então, um trabalho preventivo e não corretivo. Sabe? Precisamos conhecer bem as nossas próprias situações de risco para não cometermos erros nem cair em tentações e depois amargar o arrependimento das nossas falhas. As tentações são os nossos riscos e as inseguranças o resultado das nossas imperfeições. Contamos sempre com os meios de proteção e de segurança individuais por parte dos nossos espíritos protetores e que até certo ponto afastam-nos das influências perigosas. Cabe a nós, no entanto, agir com firmeza, resistindo às tentações conhecidas, evitando atos inseguros, escapando das situações de perigo. Não é porque você está amparado que você vai andar numa rua escura, que você vai se pôr em perigo em situações que lhe possam gerar problemas maiores, ou até deixando de ter os meios necessários para que você possa se prevenir e para o enfrentamento de alguns problemas. Como formas de proteção, o que é que a gente pode recorrer? Além do auxílio espiritual, contamos com a prece, com a vontade de fazer, com o esclarecimento, com o esforço próprio, os ensinamentos, as leituras. Isso inclui o esforço contínuo para evitar vícios ou comportamentos inadequados. Por exemplo, o álcool, o fumo, discussões, agressões, olhares maliciosos, o sexo desregrado, gastos exagerados, a própria avareza, ressentimentos, mágoas, intolerâncias, incompreensões, emoções fortes, orgulho, presunção, ímpetos de defesa, os revides, inquietações, negligência, a ociosidade também. Vigiar não quer dizer apenas guardar, significa precaver-se, cuidar-se. E quem diz cuidar afirma também trabalhar e defender. A vigilância constante, como nos foi ensinada por Jesus, é condição indispensável para conseguirmos a vitória sobre nós mesmos, facilitando o nosso reencontro com a verdadeira vida. Muitas vezes descuidamos da vigilância. Entregamos-nos ao comodismo compartilhado, a experiências daqueles que ainda se comprazem nas ilusões das glórias e facilidades terrenas, acarretando para nós sérias consequências futuras. Se vigiarmos nossos atos,
evitaremos escandalizar os que nos seguem e confiam em nós. Silenciando palavras, evitamos novas identificações com o mal, pois, segundo os ensinos de Jesus, o que contamina um homem é o que lhe sai pela boca, por proceder do coração. Através do pensamento, atraímos o bem ou o mal, pois nos ligamos às faixas vibratórias condizentes com os nossos pensamentos. Eu costumo falar que nós temos todos os nossos atos vêm dos pensamentos e sentimentos, assim como as leituras nos ensinam. Os outros só enxergam de nós os nossos atos. O que pensamos e o que sentimos está no nosso íntimo e só a gente é capaz de enxergar. E ele é fonte de tudo que praticamos ao outro, de todas as nossas atitudes para com o outro. Por isso, limpar, melhorar os nossos pensamentos e sentimentos é peça primordial para que nos tornemos e pratiquemos o bem indistintamente. Jesus conhece as nossas fraquezas e por isso ele nos adverte para orar e vigiar, a fim de que a gente não caia em novas tentações. E ainda para refletir, mas como diferenciar um mau pensamento? Ora, reconhece-se um mau pensamento quando ele lhe distancia da caridade, base de toda a moral verdadeira. E como está ligada à moral, tudo aquilo que você é feio, que você precisa esconder do outro, que você não tem coragem de contar para a pessoa que você mais confia, é algo que está lhe distanciando da caridade. O princípio do orgulho, da vaidade, do egoísmo trazem pensamentos e sentimentos ruins para o homem. Eles prejudicam, induzem as coisas que às vezes que faríamos, que não queríamos fazer, mas se praticamos é porque estava ainda em nosso coração. Por isso a abnegação, que é um termo muito de desprendimento, de altruísmo, de isenção, ele vem do latim. Abnegação é um termo que no latim, abnegatione, ele é um substantivo, né? Ele significa desapego dos interesses próprios, generosidade com sacrifício, isenção. E por que devemos praticar a abnegação? O desinteresse, o desprendimento e o devotamento são qualidades do Espírito ensinadas pelo Mestre Jesus em sua passagem na sua vida aqui na Terra. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que sua mão esquerda não saiba o que faz a direita, nós temos o item 17, piedade. E aqui está dito assim: a piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência a que praticou em toda a sua vida o Divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, o Espiritismo como a terceira revelação, dará felicidade à terra, nela fazendo refinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Essa virtude é indicativa daquilo que fazemos em favor de alguém, ou alguma coisa sem interesse próprio, com esquecimento de nós mesmos ou até com sacrifício do que possa nos pertencer. A prática da abnegação concretiza o exercício da caridade, dever humano que não devemos dispensar de nossas obrigações. É, portanto, o oposto do egoísmo. O egoísmo é fonte da maioria dos males,
orgulho e egoísmo. Na história das civilizações, há muitos exemplos de criaturas abnegadas, que se dedicaram ao bem-estar do próximo, trabalhando de alguma forma para deixar aos homens uma contribuição marcante em algumas áreas do conhecimento, algumas áreas da ciência, das religiões, dos direitos. Entre os abnegados podemos destacar Francisco de Assis, Gandhi, todos os apóstolos do Cristo, Madre Teresa de Calcutá, Allan Kardec, Chico Xavier e tantos outros. Gandhi tinha um objetivo: libertar o povo do jugo inglês, e também tinha uma estratégia: a não violência. Sua autoconfiança foi tanta que atingiu a sua meta sem derramamento de sangue. E ele não só acreditou que era possível, mas também agiu com segurança. Madre Teresa também tinha um propósito de socorrer os pobres abandonados de Calcutá. Acreditou, agiu e superou essa meta, acabando com a fome, acabando por socorrer não só os de Calcutá, mas também os pobres do mundo inteiro. Como eles, teríamos outros tantos exemplos de homens e mulheres que não só acreditam, mas que tornaram realidade esses planos de felicidade, de ajudar o outro, de retenção particular. Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros, muitos até anônimos, que executam um profícuo trabalho em relação ao próximo. Alguns nós conhecemos, mas não se divulga o nome. Isso sem citar o próprio Jesus, nosso mestre, e o maior abnegado dentre todos os que tiverem entre nós. A lei trazida ao mundo pelo Cristo sobrepõe a tudo, em todos os casos, o amor, a abnegação e a renúncia de si mesmo. Sentimentos esses que devem animar o homem não só para com os que lhes são caros, aqueles que são amigos, mas também para os seus inimigos. Amai-vos os vossos inimigos. Nisso está resumindo tudo. Bem, provavelmente é certo que a grande maioria de nós ainda não está preparada para seguir os exemplos de Gandhi e Madre Teresa, por exemplo. Mas nós estamos remando com firmeza para atingir essa meta da evolução espiritual. Afinal, todos nós estamos procurando os ensinamentos. Há o fato de assistir às doutrinárias, por exemplo, de procurar os estudos e tentar refletir. Estamos sim no caminho de buscar o melhoramento espiritual. Mas o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Não temos que pensar apenas em nós, mas pensar em como podemos ajudar o nosso próximo. Há muitas formas de beneficiar o interesse dos outros. Fazer um trabalho voluntário, dedicar algumas horas do seu tempo em uma atividade assistencial, passar esclarecimentos evangélicos, palestras, estudos, oferecer gratuitamente seus próprios serviços profissionais, procurar conduzir o que realizamos na esfera social em benefício de forma desprivilegiada com os seus sacrifícios próprios, lembrando de que nos ensina Kardec de que todos os homens são irmãos. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 20, revela aquele mesmo trecho. O verdadeiro cristão não se vê senão irmãos nos semelhantes e antes de socorrer aquele que está na necessidade, na consulta, nem sua opinião, no que quer que seja. Vou repetir. O verdadeiro cristão não se vê senão irmãos nos seus semelhantes e antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião, nem o que quer que seja.
apenas ajuda. Por isso, vamos seguir esses conselhos. Evitar convites de pessoas que estimulem os vícios. Procurar ter conversas edificantes. Por que as pessoas não se convidam para lerem um livro, conversar, apenas às vezes para beber? Vamos tomar uma cervejinha. E isso acaba não sendo convites edificantes. Evitar discutir assuntos polêmicos, evitar pensamentos ruins, negativos, revistas que estimulem o erotismo, não absorver ressentimentos, para não cristalizar em você a intolerância, a incompreensão, evitar comentários impulsivos que levem à maledicência, evitar emoções fortes que manifestem orgulho e presunção, evitar ímpetos de defesa de ideias que reflitam personalismo, não inquietar-se por algo desejado, evitando a impaciência, já que precisamos ter paciência. Não esquecer obrigações assumidas, denotando negligência. Evitar descansos prolongados que levem à ociosidade e à preguiça. Dedicar horas livres, mesmo sacrificando o lazer, em atividades assistenciais evangelizando. Prestando serviços profissionais gratuitamente. Ensinando sem interesse financeiro. Confeccionando em casa roupas e agasalhos para os menos favorecidos. Assistir parentes e amigos, cuidar deles, se colocar à disposição, acompanhar nos hospitais. Deliberar também, outra forma, outro exemplo, é deliberar atendendo os princípios de justiça, tolerância, se sacrificar em interesse do outro. E pautar também todos os nossos atos do dia a dia, do diário, nesse ideal de perfeição, aprimorando sempre que possível o nosso melhor. Então, ao final do dia, sempre que for deitar, faça uma reflexão de como foi seu dia. Lembre desde a hora que acordou até a hora que foi dormir. Como se dirigiu às outras pessoas? Quais foram seus atos, suas atitudes? Em que você precisa melhorar? Para que no dia seguinte você seja um pouco melhor do que no dia anterior. Eu vou ler uma passagem do livro Opinião Espírita, de Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado pelo Espírito Emmanuel e André Luiz. Deus nos dá para que aprendamos também a distribuir. Assegura a disciplina, mas lembra-te de que o Senhor te agradece a bagatela de bondade que possas entregar em favor dos que sofrem, e a palavra de reconforto que graves no coração torturado que te pede esperança. Às vezes não temos muito a que dar, mas uma palavra todo mundo tem. Trabalha contra o mal. No entanto, recorda que as leis da vida assinalam a alegria da criança desditosa, a quem deste um sinal de bondade, e respondem às orações do velhinho que te recolhe os testemunhos de afeto, exclamando: Deus te abençoe. A caridade em cada gesto e em cada frase acende o clarão de uma bênção. Será também por isso que a sabedoria divina ergueu o cérebro acima do tronco, para almenara de luz, por almenara de luz. Como a dizer-nos que ninguém deve agir sem pensar. Mas entre a cabeça que reflete e as mãos que auxiliam, situou o coração, por fiel, sublime. Então, antes da gente executar ações, primeiro refletir, que essa cabeça esteja ligada ao alto, nos dando esclarecimento, nos dando as melhores intuições, como fazer o bem, como fazer a caridade, como dar um pouco daquilo que nós recebemos de graça pelo Cristo.
e fazer que o outro receba sem se sentir humilhado, sem se sentir menosprezado ou diminuído. Como é bom fazer o bem! A sensação de poder ajudar qualquer pessoa, principalmente aqueles a quem não conhecemos, é uma grata satisfação. Precisamos ensinar isso nos nossos lares, em casa, praticar. Sem prática, sem exercício, nós não melhoramos as atitudes. É preciso fazer com que o nosso cérebro se acostume a vencer algumas barreiras que no nosso íntimo ainda colocam como impossíveis. Eu gosto, amigos, de valorizar 4 palavras, 4 minúsculas palavras, que são pequenininhas na forma que se escreve, mas tem um valor semântico gigantesco. Com essas 4 palavras, a gente pode transformar as nossas vidas e as nossas jornadas. Sabe quem são elas? Amor, paz, luz e fé. Amor tem 4 letras. Paz e luz tem 3. E fé só tem 2. São pequenas palavras, mas que têm um valor imenso. Carreguemos amor em nosso coração. Sejamos iluminados ao pensar, ao refletir, ao tentar tomar decisões e falar apenas coisas boas que remetam à paz interior que sentimos em nossos sentimentos e pensamentos. E mais do que tudo, a fé, a menor de todas elas, mas que nos liga ao alto. E assim, amigos, sigamos amparados pelo Cristo, aprendendo e praticando a tarefa diuturna de seguir no caminho do bem. Muita luz a todos. E que logo possamos estar juntos em doutrinárias presenciais para compartilharmos as nossas reflexões, inquietações e sentir que somos importantes para nós e para o nosso próximo. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.